Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos os versículos 77 até 83 do capítulo 2, capítulo de vaca, surata de vaca, que se chama em árabe Suratul Baqarah. Versículo 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. E não sabem eles que Allah, Deus, sabe o de que guardam segredo e o que manifestam? Esse versículo, em continuação dos versículos anteriores, está falando sobre um grupo dos judeus da época do profeta Muhammad, como eles, na frente dos muçulmanos, diziam uma coisa e atrás outra coisa. E outro grupo deles que alteravam, mudavam uns versículos de Torá. Esse versículo explica: Deus, o Altíssimo, sabe o que você guarda segredo no seu coração, e Deus Altíssimo sabe o que você manifesta e mostra para todo mundo. O visto e o segredo do coração, Deus sabe. Você está enganando quem? O hipócrita, quando fala na frente uma coisa e pelas costas outra coisa, faz na sua frente algo que não acredita, ele está enganando quem? Quem vem para a mesquita, faz uma oração bem bonita, quando tiver muita gente, ele faz ações boas, e quando está sozinho, não faz nada de bom e comete só os pecados. Você não está fazendo as ações boas lillahi subhanahu wa ta'ala por Deus? وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. E dentre eles, os judeus, há iletrados que não sabem do livro senão vãs esperanças e nada fazem senão conjecturar. Esse versículo também está falando sobre esse grupo dos judeus. Diz que esse grupo, entre eles, tem muita gente que não sabe nada. Não é culpa deles, na verdade, quer dizer, é culpa dos líderes. Então, há iletrados que não sabem do livro, não sabem de Torá, senão vãs esperanças, e nada fazem senão conjecturar. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Então, uma facção iletrada, e agora esse versículo. Então, aí dos que escrevem o livro com as próprias mãos em seguida dizem isso é de Deus. Na época do profeta Muhammad, Maomé, quando ele chegou, nos livros dos judeus, tinha uns sinais que o último profeta vai chegar com esses sinais, que combinavam os sinais com o Maomé. Os judeus imigraram para Medina, lá na Arábia, esperando o último profeta chegar. Que eles não acreditaram na profecia do grande profeta Jesus, esperando o último profeta chegar. Quando chegou Maomé, não foi um descendente de Isaac,
foi descendente de Ismael, eles não acreditaram na profecia dele, não, o profeta deve ser de Isaac, não pode ser linhagem de Ismael. Umas desculpas dando, e depois o povo, falou, um povo que não sabia, né, iletrado, perguntava para os sábios falavam, não, isso não é um sinal que combina com o profeta. Como poderiam explicar quando está escrito aqui um sinal que combina com o profeta Muhammad? Então, eles tinham que mudar uns versículos para conseguir justificar. Em seguida dizem, isso é de Deus. Eles, com próprias mãos, escreviam e diziam que isso é de Deus, para o venderem por ínfimo preço. Um preço bem baixo, ínfimo, né? Barato. Você está vendendo o quê? Os sinais, os versículos de Deus? Não quer dizer que um preço, não quer dizer dinheiro mesmo, quer dizer ínfimo preço, ter mais gente. Eu, como líder religioso aqui na mesquita, para ter mais seguidores, eu posso mudar as regras. Tá, temos no Alcorão a regra de hijab, vestimenta. Daí eu falo, não precisa você fazer hijab. Não, tudo bem. Não, está escrito não pode comer carne de porco. Não pode beber bebida alcoólica. Daí eu, como líder religioso, posso mudar, alterar esses versículos e mudar as regras. Não, você pode beber, você pode fazer qualquer coisa que quiser. Não, você pode trair seu marido, sua esposa. Você pode. Para quê? Para ter mais seguidores. Isso que se chama فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, para vender por ínfimo preço. Está vendendo porque a religiosidade, está vendendo a sua piedade, a sua sinceridade. Você, se fosse um sheikh, um líder, um padre, qualquer líder religioso sincero, verdadeiro, tem que narrar todas as histórias verdadeiras como foram narradas. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. Então, aí deles pelo que escrevem, com as próprias mãos. Mais uma vez, de novo, ênfase. E aí deles pelo que logram. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. E dizem, essa parte, essa facção, esse grupo dos judeus dizem, o fogo não nos tocará, senão por dias contados. Diz Muhammad, né, diga para eles, firmastes pacto com Deus, então Deus não faltará a seu pacto? Ou dizeis de Deus o que não sabeis? Vocês acham, olha essa arrogância desse grupo que fala, a gente nunca entrará no inferno. Se tiver muito pecado, talvez uns dias só vamos ser castigados e depois Deus vai mandar a gente no paraíso. Na verdade, Deus criou o paraíso para nós. Isso se chama racismo também, que eles acham só a raça deles que vai para o paraíso. Jamais o fogo nos tocará. Não. Diga, profeta, para eles, vocês firmaram um pacto com Deus? Deus que prometeu que não vai mandar vocês, como judeus, nunca vai entrar no paraíso, mesmo que seja um pecador? أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ou você está dizendo algo que não sabe.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sim, aqueles que cometem o mal e são abarcados por seus erros, esses são os companheiros do fogo, neles serão eternos. Não tem muçulmano, judeu, cristão, de qualquer religião que você é. Você tem erros, você tem pecados, você vai para o inferno. Nem nenhuma religião pode dizer, olha, esse dito agora do Alcorão Sagrado, esse versículo está falando com os judeus. Por quê? Porque o livro sagrado dos muçulmanos fala sobre histórias sobre judeus, cristãos, para os muçulmanos terem lições, né, estudarem dos antigos para se melhorar. Mas hoje em dia está falando conosco também. Esses versículos estão falando conosco também, não é só com os judeus. Você como um muçulmano, seja não seja Shia ou Sunni, ou como um cristão, seja católico ou evangélico, você acha nunca vai entrar no inferno. Por quê? Porque você segue essa religião, porque você tem fé nessa religião? Não. Deus não garantiu o paraíso para ninguém. Se você cometer pecado, vai ver seu castigo. E o castigo é melhor se for nesse mundo, porque se você cometer pecado, juntando, como aqui está dizendo, olha, ahatat bihi khati'atuhu, quem é abarcado por seus erros, seus pecados, já está preso pelos seus pecados. Ele não, daí hum fiha khalidun, que vai ser eterno no fogo. E agora versículo 82. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E os que creem e fazem as boas obras, esses são os companheiros do paraíso, neles serão eternos. Então Deus é um juiz justo. Faz ações boas, fiel, vai para o paraíso. Comete pecado, tem que ter uma diferença. Você que vem para a mesquita, você que no Ramadã faz jejum, você que faz caridade, você que faz oração, você que não faz nada de ruim, com um assassino, com um que toda noite só está perdendo seu tempo nos, não sei, bares, baladas, esses lugares com pecados e bebida alcoólica só, e um homem de família. Deus é um juiz justo, tem que ter uma diferença. E o último versículo dessa página. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. E lembrar-lhes de quando firmamos a aliança com os filhos de Israel. Não adorareis senão a Deus. Primeira lição, não pode ser idólatra. A idolatria proibida, primeiro. E tende benevolência para com os pais e os parentes. O segundo, os pais. E um dito profético ainda fala, primeira vez, mãe, e depois vai falar sobre o pai e depois a família. Então, mãe e pai. Tenha benevolência para com os pais e os parentes, depois os parentes. E os órfãos, que não tem pais, e você pode tratar ele como se fosse o pai dele, como se fosse a mãe dele. E os necessitados, você não precisa? Dá atenção para quem precisa. Dá atenção para os carentes, ajuda eles. E dizei aos homens belas palavras. Aos homens não quer dizer com as mulheres, não. Que nas quer dizer as pessoas.
fala com as pessoas com um dito bom, com belas palavras. Wa aqimus salat, e cumprir a oração. Wa atuz zakat, e concedei a zakat, faça caridade. Em seguida, exceto poucos de vós, voltaste as costas, dando de ombros. Esse versículo está falando para os muçulmanos da época do profeta Muhammad. Lembra, os judeus, quando firmamos pacto com eles, para não adorar além de Deus, nem nenhuma divindade, Deus único. Tratar bem os pais e os parentes, fazer salat, tratar bem os órfãos, os necessitados, fazer a caridade. E depois de tudo isso, uma facção deles, ou podemos dizer a maioria deles, não obedeceram e voltaram as costas, dando de ombros. É como nós também, não é só judeu, aqui os muçulmanos. A maioria está praticando bem, correto? São religiosos de verdade? Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.